coisa que é muito pertinente do que você conta é uma história sua que se passa em 1956, um Brasil e Argentina, que você viu lá um ponta-direita argentino que acabou com o jogo e que as coisas do mundo real chatamente te fizeram crer uns anos depois que esse ponta não jogou. E você falou, não, pra mim esse ponta sempre vai jogar. Quando a gente fala da sua vida, da sua carreira, dá pra gente fazer essa analogia de que você no jornalismo e nas suas lutas, você é o cara que segue tentando encontrar esse ponta-direita argentino que te encantou tanto e que dizem que não existiu? Deixa eu te contar, Marcelo, quer dizer, na verdade não foi 56, foi 59. Brasil e Argentina, 5-1 no Maracanã, um show de Pelé e Coutinho no primeiro tempo. O ponta-direita da Argentina, camisa 7, jogando uma barbaridade, apesar da Argentina estar perdendo. Eu pergunto pro meu pai quem é esse cara e ele diz, é o Nardiello. E eu, tá bom, Nardiello. E ficou para mim assim, a impressão de que o Nardiello, tirante o Mané Garrincha, era o maior camisa 7 que eu tinha visto jogar. E eu que era fã, e sou até hoje, meu ídolo da minha infância, é o Cláudio Cristóvão de Pinho, que era o ponta-direita do Corinthians, também camisa 7, o gerente. Ele era um camisa 7 diferente, porque ele era o cérebro do time. E ficou o Nardiello. Aí um belo dia eu fui escrever um livro, Meninos Eu Vi, e fui atrás de mais detalhes sobre o Nardiello. E de fato descobri que o Nardiello era um grande ponta, que na Argentina era muito badalado e tal. Estava muito feliz com essa informação. Vou pegar a ficha técnica do jogo e descubro que o Nardiello não jogou. Falei, não, a ficha técnica está errada. Procuro outra. Todas as fichas técnicas nos jornais brasileiros não davam a escalação do Nardiello. Davam um tal de, se não me engano, Sosa. Aí falei, não é possível. Aí ligo para a Argentina, um amigo meu. Falo, pesquisa aí para mim, faz favor. Porque conto para ele a história. Ele diz, não, deve ter sido o Nardiello. O Nardiello nessa época era titularíssimo e tal. Aí ele me telefona e diz, Juca, lamento informá-lo, mas de fato o Nardiello estava machucado, esse jogo ele não jogou. Jogou o Sosa. Eu falei, eu quero saber. Na minha memória o Nardiello e nunca vai ser o Sosa, porque não é possível, né? E é assim mesmo a vida da gente, né? Quer dizer, quando a gente vive atrás de utopias, né? A gente está sempre buscando alguma coisa que quando a gente chega próximo, ela se distancia mais 10 metros, né? E é assim, a vida da gente é assim, né? É o sonho de ter um país mais justo, né? A gente está sempre em busca disso e a gente está sempre distante disso. É o meu sonho de ter um futebol limpo no Brasil e a gente está sempre longe disso, mas acho que o paralelo que você estabeleceu faz todo sentido. Você seguiu por outro caminho, é um sociólogo e tudo. Não sou um sociólogo, Marcelo, eu sou um jornalista que fez o curso de Ciências Sociais. Mas você ali, menino, você já se via assim, Juca, você jogando basquete e tal, você já encontrava seu caminho pro jornalismo? Você acha que daquela São Paulo te ajudou a decidir? Marcelo, veja, eu nunca pensei em ser jornalista. Quer dizer, quando eu tive condição de escolher o que eu queria fazer na vida, em vez de fazer clássico ou científico no colegial, que eram os cursos que havia depois do ginásio no meu tempo de estudante, eu fui fazer um curso técnico de administração de empresas no Liceu Eduardo Prado, porque eu tinha posto na cabeça que eu ia fazer administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas, que era uma bobagem, porque não tinha empresa nenhuma na minha família para eu administrar e não era o meu perfil. No último mês antes do vestibular, em dezembro, eu resolvi que não era administração, era ciências sociais. Entrei e na minha cabeça eu ia fazer carreira universitária. Eu tinha um sonho, que era fazer uma tese para mostrar que futebol era fator de mobilização social e não de alienação, como a nossa intelectualidade tratava, né? Mas aí surgiu de eu ir trabalhar na Editora Abril, no DEDOC, né, o Departamento de Documentação e Pesquisa da Abril, para atender a revista Placar que ia nascer. Eu, durante todo o tempo de faculdade, os 4 anos, fiz o noturno na faculdade, trabalhava na Editora Abril, no DEDOC, e quando comecei a fazer pós-graduação com o professor Francisco Vefor, fundador do PT e depois ministro da Cultura do Fernando Henrique, em política, eu
fui convidado para chefiar a reportagem de Placar, sem nunca ter feito uma reportagem, Marcelo. Estranhei o convite, ponderei que eu nunca tinha feito uma reportagem. O diretor da revista, o Jairo Regis, me disse que eles queriam mais, era o meu senso de organização. Aí eu tive que optar, porque a pós-graduação só tinha de dia. Sim. Tá? E aí não dava para conciliar a revista Placar, a chefia de reportagem da revista, com a pós-graduação. Eu comecei como pesquisador do DEDOC, de texto. 2 anos depois eu fui promovido à supervisão da pesquisa de texto do departamento, mas eu continuei atendendo a Placar, e em 73 a gerência do DEDOC. Mas com muita frequência, ainda aos domingos, ia participar do fechamento de Placar, tal a minha paixão pela revista. A grande arma dos patrões da imprensa é que nós, jornalistas, nos apaixonamos pelo que nós fazemos e trabalhamos independentemente do quanto nos paga, como nos paga. A gente acha que a gente é dono do veículo para o qual a gente trabalha, né? Eu só fui descobrir que eu não era dono de Placar no primeiro choque que houve comigo e a direção da Abril, já em 95. Eu já tinha 45 anos de idade, já era diretor da Placar há 16 anos, já tinha dirigido a Playboy durante 4 anos, entre 91 e 95, quando a editora Abril me pediu para parar de ser crítico em relação à CBF, porque a CBF não vendia os direitos para a TVA que estava nascendo do Campeonato Brasileiro, porque Placar vivia criticando a CBF. Quer dizer, é uma história de vida, assim, de luta sempre, né? Desde sempre. Eu te diria que não dá para você nascer no Brasil e não ter uma militância, né? Não tem como. Ô Juca, mas você se recorda lá, quando você chegou em Placar, 20 anos, 1970, era o Brasil um barril de pólvora. Sim, ditadura Médici. Ditadura pesada e tal. Como é que foi para você se enquadrar ali com 20 anos, caindo nesse Brasil e fazendo bom jornalismo? Porque o Placar fazia bom jornalismo. Então, Marcelo, quer dizer, primeiro, no DEDOC. O DEDOC era um departamento que o que menos tinha ali eram, digamos, jornalistas formados como tais. Você tinha gente da história, da geografia, das ciências sociais, de letras, da filosofia, da economia, tá? Ou estudantes, ou recém-formados, ou fazendo pós-graduação. Te diria que 80% do departamento era de gente de esquerda, tá? Então era uma trincheira ali. Era uma trincheira. A gente trabalhava muito fora do expediente para os jornais alternativos, Opinião, depois Movimento, jornais, né, Pasquim, né? Fazíamos pesquisa. Eu sempre brinquei, falava isso para o Roberto Tivita, que a editora Abril foi a grande fornecedora de laudas para a imprensa alternativa, porque o que a gente mandava de lauda para os jornais, né, que o Raimundo Pereira dirigia, que o Bernardo Kucinski dirigia, né, que o pessoal do Pasquim dirigia, era uma grandeza. A tal ponto, para você ter uma ideia, quando eu fui preso de dia 7 para 8 de setembro de 71, uma das perguntas que o cara que me interrogou fez é se a gente não cedia os mapas do Guia 4 Rodas para guerrilha. Imagina que maluquice, né? Imagina que maluquice. A minha formação se deu muito aí. Quando eu vou para Placar, na redação de Placar também, o Jairo Regis, por exemplo, era do Partido Comunista Brasileiro. Sim. O Milton Coelho da Graça, que era o publisher da revista, era do Partido Comunista Brasileiro. O Edil Vale Júnior, que era o chefe de redação, era um homem de esquerda, morreu muito cedo, tenho muita saudade dele, aprendi muito com ele. Enfim, a redação de Placar também era... O ambiente jornalístico era de esquerda, era outra, né? A coisa que o Dr. Roberto Marinho sempre disse, é comunista assim, mas é meu comunista, não mexa nele. Ele né? também não é bobo, né, Juquinha? Não. Assim, Walter Clark. Isso, não, o Roberto Tivita dizia isso para quem quisesse ouvir. A esquerda me dá bons jornalistas, a direita me dá no máximo a polícia me dá no máximo gráficos, entendeu? Não me dá gente de criação. A tua relação com o seu Roberto era boa, Juca? Era uma boa relação, sem dúvida nenhuma. Sim, era uma boa relação. Era uma boa relação. Sem... Fica à vontade. Marcelo, em relação ao doutor Tivita,
Tal era a condescendência dele para contigo, né, Juca? Consta que você tinha feito piquetes na época. Então. E ele te contratou assim mesmo. Então, não foi nem contratar. Quando houve uma greve de jornalistas em 79, né? Eu era diretor do Sindicato dos Jornalistas e fui chefiar o piquete da Editora Abril, que nem foi necessário, porque exatamente por ser Abril uma empresa que pagava os melhores salários para uma gente mais qualificada, ninguém da Abril foi trabalhar, tá? Era o pessoal mais consciente, tá? Ninguém foi trabalhar, então não precisou fazer piquete. Aí eu saí do piquete da Abril e fui para um outro piquete, o piquete da Folha, onde mais tarde eu vinha trabalhar. Tive uma reunião com o seu Frias, em que ele dizia: vocês estão atrapalhando a minha vida, o jornal está inteiramente voltado para a redemocratização do Brasil e vocês não querem que o jornal saia, né? Nunca me esqueço dessa reunião. E quando, em 79, depois da greve, que dizimou redações, porque os patrões descobriram que era possível fazer jornais com menos jornalistas, aqueles que furaram a greve. Eu sou convidado pelo diretor de Placar, para assumir o lugar dele, como diretor de redação. Eu pergunto para ele: mas escute, o Roberto vai topar? Eu acabei de ser um dos caras do comando de greve dos jornalistas. Ele disse: o Roberto já sabe, quer conversar com você. E aí eu subi para conversar com ele. Entrei na sala dele, eu sou cínico, né? Eu entrei e falei assim: ô Roberto, você enlouqueceu? Ele falou: por quê? Eu falei: eu acabo de ser do comando de greve e você está querendo que eu dirija uma revista sua? Ele virou para mim e falou assim: ô Juca, você vai vestir a camisa da revista como você vestiu a dos grevistas. Que legal. Entendeu? Eu falei: tá bom. E assim foi, né? Juca, foi nessa época que morre uma pessoa importante para você, o Nering? Não, é bem antes. O Norberto morre, eu tenho a notícia da morte do Norberto exatamente no dia de Brasil e Tchecoslováquia na Copa de 70, isso. Norberto era o ídolo da minha adolescência e da minha juventude, casado com uma prima irmã minha, Ia. E o Norberto foi morto sob tortura no DOI-CODE. Que assim é o grande trauma da minha vida. Eu sabe que eu perdi meu pai também em condições trágicas. Meu pai foi morto, tomou um tiro de um cara que estava assaltando a minha mãe na porta da minha casa. É claro, um choque inominável. Mas aos 20 anos, a morte do Norberto é uma coisa assim que marcou definitivamente a minha vida. Norberto era da LN, tinha vindo de Cuba e ao chegar ao Brasil já chegou dedudurado e foi perseguido até ser preso e morto. Juca, dentro desse aspecto, só uma remissãozinha, Marcelo. Fica à vontade. E foi citado seu Carlos Alberto e a dona Luísa. Sim, meu pai e minha mãe. Luísa, como é que foi esse caldo de cultura que produziu essa vontade de ir para a USP, de fazer sociais? Então, Marcelo, veja bem, eu digo isso sempre, e é pura verdade, né? Meu avô, Salomão, que era libanês, ele dizia, brincava, ele dizia: sangue é sangue, sangue não é água. Eu trago esse sangue, o sangue do meu pai. Eu digo sempre, a melhor herança que meu pai me deixou foi exatamente essa postura dele. A segunda melhor herança é o Corinthians, mas a primeira foi essa postura dele. Eu vi o meu pai pôr gente para fora da minha casa, porque ele promotor de justiça, gente graúda que foi lá tentar amolecê-lo. E o vi indignado, nós lá em cima, porque não podíamos ouvir a conversa na sala, mas lá em cima, ouvindo ele dizer: ponha-se daqui para fora. Então, eu não podia desonrar isso. Houve um amigo do meu pai que me dizia, depois da morte do meu pai, que eu de alguma maneira tinha escolhido a profissão dele, só que não no Ministério Público, mas no jornalismo. Não deixa de ter alguma razão.